Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje a gente vai conversar sobre o livro A Ordem do Tempo, do Carlo Rovelli, pela editora Objetiva. Gente, esse ano eu tô evitando um pouco as parcerias com editoras para eu poder ter um pouco mais de liberdade na hora das leituras. Mas eu não resisto a fazer parceria com a Companhia das Letras, porque é uma editora que eu amo muito, assim, eu gosto demais dos títulos deles. Então esse ano eu fiz uma parceria diferente com a companhia, que eles me enviam lançamentos que eles acham que tem a ver com o canal. E eu não tenho muita obrigação com prazo de fazer a resenha para vocês. Eu vou trazer eventualmente os livros que eles me mandarem, mas eu não tenho essa obrigação de prazo. E aí eles me mandaram, o primeiro livro que eles me mandaram nesse esquema de parceria foi esse aqui, A Ordem do Tempo, do Carlo Rovelli. E eu vou contar pra vocês sobre o que é esse livro, só pra vocês verem se eu gostei. O Carlo Rovelli é italiano, físico teórico, especialista em gravidade quântica, muito ligado à área de história e filosofia da ciência. Talvez alguns de vocês conheçam Carlo Rovelli pelo livro 7 Breves Lições de Física. Eu ainda não tinha lido nada dele, mas quando eu vi que era um livro que ia falar sobre o tempo, de uma perspectiva física e filosófica e histórica, eu simplesmente pirei. Então, assim, a companhia não podia ter acertado mais em ter me enviado esse livro. Tanto que eu li correndo, porque eu fiquei muito curiosa, muito interessada, e eu gostei bastante do livro. Então vamos à estrutura e ao conteúdo do livro, né? Esse livro é super recente, ele é de 2017, e foi publicado aqui no Brasil agora pela Objetiva em 2018 e fala sobre o tempo. O tempo nos parece uma coisa tão familiar, né? Um fluxo contínuo, inescapável, no qual estamos inseridos. O tempo é indiferente, a sua passagem é uniforme e vai levando tudo e todos junto. Ele segue inexoravelmente do passado para o presente e do presente para o futuro. Não, as aparências enganam. O tempo é um mistério e a gente ainda não compreende muito bem a natureza do tempo. É isso que ele vai falar nesse livro. Ele vai meio que desconstruir todas as noções, tudo isso que eu falei pra vocês, né? O tempo é um fluxo do qual ninguém escapa, vai sempre do passado pro presente, pro futuro. Tudo isso que eu falei, ele questiona no livro. E ele começa dizendo que a física moderna vem trazendo a ideia de que o tempo, e agora eu vou citar o Carlo Rovelli, o tempo é uma complexa coleção de estruturas e camadas. Ou seja, o tempo não é uma flecha, que nem a gente faz, né? Na cronologia histórica tradicional, a gente usa o tempo como uma seta do passado para o futuro. Ele fala, não é isso. O tempo é tipo uma rede cheia de camadas e coisas bizarras, basicamente. O livro do Rovelli vai responder algumas perguntas fundamentais. Ou melhor, não é que ele vai responder exatamente, um pouco, mas ele vai principalmente perpassar essas questões fundamentais. E ele explicita algumas delas até na introdução do livro já. Então, por exemplo, por que a gente se lembra do passado e não do futuro? Que parece uma pergunta idiota, mas não é. Outra pergunta, essa é muito boa. Somos nós que existimos no tempo ou é o tempo que existe em nós? E outra, o que significa dizer que o tempo passa? Tipo, o que realmente significa dizer isso? E além dessas perguntas, que são extremamente incômodas, ele também apresenta algumas ideias muito doidas. Tipo, a ideia de que o tempo passa mais lentamente rente ao chão do que um pouco mais longe, tipo alguns metros acima do chão. Então, por exemplo, alguém que mora no nível do mar, o tempo passa mais devagar do que para alguém que mora numa montanha. O que mais? Ele fala que existe um tempo diferente para cada ponto no espaço. Ou seja, existe uma infinidade de tempos, não é só um tempo, que nem a gente costuma pensar, né? O tempo é assim e pronto. Ele fala, não, para cada ponto no espaço existe um tempo diferente. Ou ainda, a ideia de que onde existe calor, e só onde existe calor, a gente pode falar uma distinção entre passado e futuro. Mas a ideia de granularidade, a ideia de entropia... Gente, eu fiquei doida com esse livro. Vocês estão entendendo alguma coisa do que eu tô falando? O livro se divide em 3 partes. Na primeira, o autor traça um panorama do tempo pela perspectiva das descobertas já feitas na ciência moderna, na física moderna. Então, basicamente, ele mostra a reestruturação ou a redefinição do tempo pela física atual.
é aquilo que ele chama de a desintegração do tempo, porque o tempo não é aquilo que a gente pensava. Na segunda parte, ele trata de um mundo sem tempo. Como seria isso? E a terceira parte fala da relação do ser humano com o tempo. Eu gostei muito dessa parte. E tem uma frase dele muito bonita que resume um pouco essas ideias, né? Ele fala assim: porque no final, possivelmente, o mistério do tempo diz respeito mais ao que somos do que ao cosmos. Então, talvez o tempo tenha mais a ver com os seres humanos, né, na nossa relação com o tempo, do que o tempo no cosmos. O tempo no cosmos é uma coisa que existe, mas o tempo com o ser humano é uma relação muito mais angustiante. As notas explicativas e as notas de referência aparecem no final do livro, e aí se você quiser ler todas as notas é necessário ficar indo e voltando. Na minha leitura eu acabei lendo tudo quase que sem ler as notas no final. Só de vez em quando eu ia lá dar uma olhadinha, mas é que muitas notas são técnicas, assim, ele fala de algumas equações, aí eu ficava meio perdida, eu acabei pulando várias notas. E não prejudicou em nada a leitura. As notas, elas só vão enriquecer caso você queira aprofundar aquele assunto. Ao longo do corpo do texto, a gente tem algumas ilustrações para ajudar na compreensão do assunto. Aqui, ó, por exemplo, os cones do tempo. Gente, é uma doideira esse livro, sério. Ele explica linhas do tempo, coisas assim, as camadas do tempo. E a linguagem é acessível, mas dependendo do capítulo, ela é mais puxada para o lado técnico. Eu queria dizer aqui que provavelmente uma pessoa formada em física vai achar o livro muito superficial, né? Talvez dissesse que a linguagem desse livro é técnica de menos. Mas eu, como sou leiga no assunto, para mim, às vezes, a linguagem ficou um pouco técnica demais. Porque o autor faz questão de dar explicações físicas para os conceitos e para os processos de que ele está tratando. O que faz todo sentido, né, gente? Ele usa uma equação ao longo do texto, embora ele coloque algumas outras equações lá no final, nas notas. Mas ele sempre traduz, todo de linguagem matemática, muito física, ele tenta traduzir para uma linguagem um pouco mais cotidiana. E aí o livro fica bem mais acessível. Então, apesar dessas partes técnicas, ele traz as ideias de uma maneira muito interessante. E ele entrelaça tudo isso com poesia, com filosofia, com história, com biologia. Tem um momento aqui do livro que ele fala, traz um dado biográfico, assim, ele conta uma experiência pessoal dele com outro cientista, também falando um pouquinho sobre essa questão do tempo. E é um momento tão bonito do livro, sabe? Eu gostei de como ele conseguiu inserir o tema do livro com uma memória pessoal dele. Eu achei que isso deu uma leveza ao texto. E nos capítulos finais, como eu falei nessa terceira parte, as reflexões ficam mais emotivas e poéticas. Algumas explicações foram confusas para mim, mas mais pelo tema do que pelo didatismo do texto, porque o texto realmente é didático, assim, dá para entender. A não ser quando a teoria é muito louca. E aí eu não entendi quando a teoria é muito louca, porque a teoria é muito louca, né? O que eu quero dizer é que, por mais claro que ele seja no texto, e ele é, pra mim, Natasha, é muito difícil entender que não existe um momento presente no universo. Entender que o tempo é relativo. Entender que o tempo não arrasta tudo no seu fluxo incessante, inescapável. Sabe, eu fico um pouco perplexa com essas ideias. Mas eu acho que esse é o intuito. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e conhecer as coisas novas e tentar entender esses novos paradigmas. O tempo não é o que a gente pensava. Aliás, o tempo é muito diferente daquilo que a gente pensava. E isso é legal demais. Eu gostei demais do capítulo 4 da parte 1, em que o Rovelli traz uma perspectiva histórica do tempo. Ele explica a mudança das concepções temporais ao longo dos períodos. Então, por exemplo, até a Idade Média tinha-se o tempo muito ligado à natureza, às estações do ano, ao dia e à noite. E aos poucos, com as mudanças históricas e sociais, econômicas, políticas, o tempo passa a ser matematizado. Eu gostei muito quando ele fala do debate científico entre o tempo relativo e o tempo absoluto. Ou seja, o tempo absoluto seria o tempo independente que flui por si só, que é uma ideia de Newton, né? E depois essas duas concepções do tempo relativo e do tempo absoluto vão ser sintetizadas pelo Einstein no século XX. Na minha opinião, nesse capítulo, o autor fez uma mescla perfeita entre história, filosofia e ciência, física. E eu também gostei muito do capítulo 6, chamado O Mundo é Feito de Eventos e Não de Coisas.
em que o Rovelli coloca discussões antiquíssimas de filosofia, sobre o ser e o devir, que seriam as filosofias de Heráclito e Parmênides, por exemplo. Então é aquele debate, existem coisas que são permanentes ou tudo muda o tempo todo? Então, resumindo, o assunto do tempo é extremamente fascinante, me intriga demais. Confesso que as questões sobre a relatividade do tempo, assim, bagunçam a minha cabeça. Aquela história do paradoxo dos gêmeos do Einstein, eu já entendi uma vez na vida. Eu entendi assim, por 2 segundos eu falei, isso! E aí depois fugiu, tipo, eu nunca mais entendi o paradoxo dos gêmeos. Mas o livro me ajudou a estabelecer alguns conceitos. Para mim é um processo de desconstrução da noção de tempo e de reconstrução dessa noção que tem que ser feito muito aos poucos. Porque eu estou muito acostumada com a nossa concepção de tempo mais tradicional. Então, assim, eu preciso primeiro absorver alguns conceitos para depois refletir sobre eles. Porque refletir enquanto eu tento absorver tá meio confuso. O livro, no geral, traça um panorama acessível de conceitos principalmente físicos, mas também de alguns conceitos filosóficos sobre o tempo. Em diversos momentos me remeteu ao livro O Rio da Consciência, do Oliver Sacks, que é um dos meus autores favoritos. Aliás, eu falei sobre esse livro em um vídeo aqui no canal. Se você quiser, eu vou deixar linkado aí na descrição do vídeo. Porque o Oliver Sacks, nesse livro, aliás, no artigo que dá nome ao livro, que é O Rio da Consciência, ele discute se a nossa consciência é uma coisa contínua ou se ela é fragmentada e nos dá uma ilusão de continuidade. Tipo, um filme que parece que é uma coisa contínua, mas na verdade é uma série de fotografias todas juntas muito rápido. Será que as coisas são um fluxo ou será que as coisas são pequenos fragmentos que juntos parecem que estão fluindo? E o mesmo debate acontece para o tempo aqui no livro do Carlo Rovelli. Ele consegue colocar isso de maneira simples, mas respeitando a complexidade do tema. E vocês viram que é bem complexo, né? Além disso, tem essa capa brilhante, que eu não falei nada, mas é bem bonito. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha pra falar sobre a Ordem do Tempo. Obrigada, Companhia das Letras. Acertou em cheio no tema do livro. Eu adorei. Se você quiser comprar esse livro na Amazon, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo o link. E comprando por esse link, você não paga nada mais por isso. E colabora com uma pequena comissão para o Redemoinhando. Eu recebo uma parcela da venda do livro. Obrigada por terem acompanhado, deixa um joinha pra mim, me conta nos comentários se você se interessou pelo tema. É um tema que explode nossa cabeça, né? Mas é um livro muito bacana. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.